Se você quer entender como fazer o diagnóstico da sífilis nas suas diferentes fases da doença, primária, secundária, latente, terciária e também congênita, continue assistindo esse vídeo. O diagnóstico da sífilis, ele é realizado através da detecção de anticorpos e não propriamente da bactéria. Por isso que a gente fala que é um diagnóstico imunológico. E ele acontece a partir de dois testes principais, que são os testes treponêmicos e os testes não treponêmicos. Os testes treponêmicos, eles detectam os anticorpos específicos contra a sífilis, ou seja, contra o treponema pálido, que é a bactéria causadora da sífilis. Então, eu tenho anticorpos específicos contra a sífilis. Já os testes não treponêmicos, eu não detecto anticorpos específicos contra a sífilis. Eu detecto anticorpos que pode ter na doença da sífilis, né? Ou em outras doenças. Ou seja, são anticorpos que a gente diz que não são específicos, por isso que não são treponêmicos. Uma vez positivo e entrado em contato com a sífilis, os testes treponêmicos darão positivo, reagente. Então, se o paciente entrou em contato com a bactéria, ele vai produzir os anticorpos específicos contra ela, e uma vez positivo, vai ser positivo para o resto da vida. Então, ele nunca vai ser negativado. Por isso que a gente fala que ele é um teste qualitativo, ou seja, ele indica se houve o contato ou não. Já os testes não treponêmicos, como eles não são específicos, né, contra a sífilis, eles podem chegar a negativar. Então, nós dizemos que eles podem ser quantitativos, através da titulação. Então, se eu fizer um teste não treponêmico, que é, por exemplo, o que a gente mais conhece, o VDRL, eu consigo fazer a titulação dele, né, a diluição dos anticorpos, e com isso detectar se eu tenho uma alta titulação, se eu tenho uma baixa titulação, e dizer se esse paciente está com a doença ativa ou não. Já adianto para vocês, o diagnóstico da sífilis nunca é realizado somente um teste, é sempre em conjunto um teste treponêmico e um teste não treponêmico. Então, como eu disse para vocês, os testes treponêmicos, eles detectam anticorpos que são específicos contra o treponema pálido, a bactéria da sífilis. E uma vez positiva, ela vai ser sempre positiva. E ele é o primeiro teste a ser positivado. Então, lá na sífilis primária, que é quando eu tenho o cancro duro, eu já, depois de 10 dias, eu já consigo detectar esses anticorpos e eu já posso fazer um teste treponêmico e obter o resultado reagente se houve contato. Além disso, ele também permanece positivo na sífilis tardia, né, na sífilis latente, que pode durar 20 anos aí, por exemplo. Por quê? Porque uma vez reagente, ele vai ser reagente durante toda a sua vida, mesmo após o tratamento. Então, eu posso usar esse teste para indicar a cura da doença? Não indica a cura. Por quê? Porque ele sempre vai ser positivo, independente se o paciente estiver curado ou não. Quais são esses testes treponêmicos? Inúmeros, né? Eu tenho a metodologia da imunofluorescência indireta, da hemaglutinação, da aglutinação de partículas, imunoensaios, imunocromatografia e até os testes moleculares. O que todos esses testes têm em comum? Eles vão detectar os anticorpos específicos contra o treponema pálido, certo? E os testes não treponêmicos? Então, como eu também já comentei, eles não são específicos contra o treponema pálido. E quando eles são utilizados da forma qualitativa, eles são utilizados como triagem. Só que como eles não são específicos, pessoal, se ele der positivo, tem duas possibilidades. Eu posso indicar que o paciente está com a sífilis ou que ele não está com sífilis. Por quê? Porque ele não é específico. Eu posso ter outras doenças interferindo nesse teste. Por isso que ele pode dar falsos positivos e ele não confirma diagnóstico. Mas então, como eu faço?
Se você tiver, por exemplo, um VDRL positivo, reagente, você tem que fazer um teste treponêmico para você confirmar que realmente é a sífilis e não outra doença, certo? Além disso, o VDRL também é muito utilizado para quantificar, né, a quantidade de anticorpos através da titulação. E isso a gente usa não mais para diagnóstico, mas para tratamento. Então, eu tenho um paciente com sífilis para saber se o tratamento está sendo efetivo ou se ele está curado, eu consigo saber através da titulação, em que o paciente com doença ativa vai ter títulos altos, por exemplo, maiores do que 1/4. Já pacientes curados vai ter títulos baixos, por exemplo, 1/2. Então, 1/2 é um título bem baixo. Isso indica que ele tem pouquinhos anticorpos na corrente sanguínea. Ele tem uma cicatriz sorológica apenas. Ele não está com a doença ativa. Por isso que, para confirmar diagnóstico da sífilis, é feito 2 testes. Um teste treponêmico mais um teste não treponêmico. E quais são esses testes não treponêmicos? Depende da técnica de imunoensaio. Pode ser floculação, aglutinação, imunoensaios, né? Utilizando imunoenzimáticos, que é o ELISA, ou até mesmo imunocromatográficos. O que a gente usa muito é o VDRL, devido às suas características laboratoriais. Tá, então para eu fazer o diagnóstico da sífilis, eu tenho que fazer um teste treponêmico e tenho que fazer um teste não treponêmico. Mas isso depende de qual a fase da doença. Então, como eu vou saber qual a fase da doença que esse paciente se encontra ou qual o exame que eu devo fazer em cada fase? Lembrando que a sífilis ela tem 5 fases: a fase primária, secundária, terciária, a sífilis latente e a sífilis congênita. O que é a fase primária da sífilis, né? A sífilis primária é aquela em que o paciente entrou em contato com o treponema pálido, né? Através, por exemplo, de uma relação sexual desprotegida, e após em torno de 21 dias, ele vai desenvolver uma lesão. Qual lesão é essa? Ela é conhecida como cancro duro. Por quê? Porque se vocês observarem, ela tem essa borda aqui levantada, e no meio ela tem esse aspecto mais purulento e essa borda mais endurecida. Essa lesão não coça, não arde, não dói, e se não tratada, após 4 semanas, ela simplesmente vai desaparecer. Então, ela se cura espontaneamente e aí o treponema vai para a corrente sanguínea. Ou seja, essa fase da doença, ela tem uma alta disseminação e eu tenho grande quantidade da bactéria aqui presente. Portanto, nessa fase da doença, eu posso fazer a pesquisa direta do treponema pálido. É a única fase que permite isso, é a fase primária, em que eu posso fazer uma microscopia de campo escuro para eu conseguir detectar essa bactéria. Então, esse é o único momento. E após 10 dias de evolução aí da ferida, eu posso fazer um teste treponêmico. Isso mesmo, nessa fase eu devo fazer um teste treponêmico, como por exemplo a imunofluorescência indireta. Se ele der positivo, quer dizer que esse paciente realmente está com a sífilis. Se não tratado na fase primária, aí vai evoluir para a fase da sífilis secundária, em que é a fase em que eu tenho essas lesões do tipo papulares nas palmas das mãos, plantas dos pés ou até mesmo no corpo. Muitas vezes essas lesões, essas manchas se confundem com alergias e nesse momento o paciente vai procurar, por exemplo, um dermatologista. Essa fase aqui normalmente ocorre após 6 meses do desaparecimento da lesão. Então, é muito difícil o paciente correlacionar uma coisa com a outra, tá? Como que eu faço o diagnóstico nessa fase? Nessa fase, todos os testes sorológicos serão reagentes.
Isso quer dizer que tanto os testes treponêmicos quanto os testes não treponêmicos. E os não treponêmicos, eles terão titulação elevada, então eles terão títulos altos. Um para 16, um para 32, um para 64, um para 128, ou seja, todos títulos altos, que indica grande quantidade de anticorpos na corrente sanguínea. Os testes quantitativos, então, permanecem com títulos altos e os treponêmicos, como eu falei para vocês, vão permanecer para o resto da vida. E a sífilis latente? Então, se o paciente não tratou na fase primária do cancro duro, não tratou na fase secundária das manchas do corpo, aquelas manchas vão se curar espontaneamente também após umas 4 a 6 semanas, e eu vou iniciar a fase latente da doença. Essa fase ela é dividida em 2 tipos. A fase latente precoce, que é após logo o desaparecimento das lesões, e a fase mais tardia, que demora aí por anos. A fase precoce, ela tem como característica ter uma quantidade de anticorpos bastante elevada, não ter sintomas algum, né? Mas ela é altamente infectante e tem um risco de transmitir para o feto, né? Pela sífilis congênita aqui. Pode ocorrer reincidivas das lesões, mas não é muito comum. O que acontece nessa fase? A partir daqui, com o passar do tempo, após 1, 2 anos, ele vai iniciar a sífilis latente tardia, que vai permanecer aí por 20, 30 até 40 anos sem manifestar sintoma algum. E quando ela vai parar, né? Quando ela vai terminar essa fase? Quando ela iniciar a fase terciária, que daí são as consequências crônicas da sífilis, em que a bactéria se alojou no sistema nervoso central, nos tecidos vasculares e vai desenvolver a forma crônica dela, certo? Tem pacientes que nem chegam a manifestar essa forma terciária, que são as consequências da sífilis, certo? Como que eu faço o diagnóstico da sífilis latente? Todos os testes sorológicos também permanecerão reagentes, tanto os testes treponêmicos quanto os testes não treponêmicos, só que os não treponêmicos terão titulação baixa, então eles terão títulos bem baixos. Como que eu faço para diagnosticar que realmente é uma fase latente, né, desse paciente? Pela história clínica dele, em que ele nunca tratou a sífilis, e também eu posso fazer a pesquisa de anticorpos no líquor, né, fazer um VDRL no líquor e associar com os baixos títulos no soro. Então, eu vou ter anticorpos no líquor, vou ter anticorpos em baixa concentração no soro, que caracteriza essa fase de sífilis latente. Mas, professora, por que ele vai fazer esse exame? Aí, gente, é uma busca ativa mesmo, né? Ele foi no médico e daí o médico, por alguma razão, solicitou, por exemplo, um VDRL, e daí sim ele vai buscar. Mas não tem sintomas nenhum, não tem porquê, né, ele procurar um médico especificamente para sífilis nesse momento. Acontece muito de gestantes descobrirem que tiveram sífilis, né? Na verdade, tiveram não, que tem a sífilis porque ainda não trataram nessa fase. E daí é feito o tratamento durante a gestação para que o feto, né, o bebê, não desenvolva as lesões. E a sífilis terciária? Então, a sífilis terciária é após anos, gente, em que eu vou manifestar diferentes formas, que é a forma gomosa, cardiovascular ou neurosífilis, que a gente não vai falar agora, podemos conversar aí em outro vídeo. E como que a gente diagnostica essa fase? Primeiro, porque o paciente vai manifestar os sintomas característicos, por exemplo, se for do sistema nervoso central, vai manifestar, por exemplo, às vezes convulsão, desmaio, fraqueza, perda de visão, e daí ele vai, às vezes até surdez, daí ele vai procurar um médico e daí vai começar a investigação das causas disso,
para tentar chegar a um diagnóstico e aí, então, procura diagnosticar a sífilis, suspeita-se, né, de sífilis terciária. Os testes sorológicos são reagentes, por quê? Porque o teste treponêmico nunca deixou de ser reagente, indicando que ele teve sífilis em algum momento da vida, e os títulos são baixos, que na verdade são os não treponêmicos, né? Indicando aí que ele é uma doença antiga, não é uma doença recente, porque eu não tenho grande quantidade de anticorpos na corrente sanguínea. Posso ter uma cicatriz sorológica ou uma reinfecção. Como assim? Cicatriz sorológica é quando eu tenho títulos bem baixos. E reinfecção é quando a gente consegue detectar, né? Quando eu tenho um exame anterior, com os títulos baixos, por exemplo, 1:2, e daí um exame recente, ele aparenta lá, por exemplo, uma titulação de 1:8. Então, nesse caso, eu sei que é uma reinfecção. Ah, professora, mas e se eu não tiver esse exame anterior e der titulação 1:8? Aí, a gente pode suspeitar de uma cicatriz sorológica, né? Porque eu não tenho um exame anterior. Então, sempre que eu tiver aumento do título de testes, quando comparado com os exames anteriores, eu falo que é reinfecção. Se eu não tenho os exames anteriores, eu sempre fico ali pensando numa cicatriz sorológica e, claro, prestando atenção na sintomatologia, na clínica desse paciente. E a sífilis congênita? A sífilis congênita é quando eu tenho uma sífilis não tratada, e daí eu tenho uma sífilis ou na fase secundária ou na latente precoce, que é a fase de maior infecção, porque eu ainda tenho uma quantidade de bactérias grandes na corrente sanguínea, e daí eu acabo passando para a placenta e transferindo isso, né, e contaminando o feto. São essas as duas fases mais comuns de transmissão. A latente tardia é mais difícil de ter essa transmissão, porque eu tenho uma baixa concentração de bactéria. Só que, ao mesmo tempo, né, a fase latente tardia ocorre em pessoas mais velhas, depois dos 40, 50 anos, sendo que nessa fase já também não tem mais gestação, então é mais comum que tenha a paciente, né, a mulher gestante esteja na fase latente precoce e não tardia. E nessas fases, se não tratadas, ó, gente, eu chego a ter uma probabilidade de até 100% de transmissão placentária. 40% dos casos de sífilis congênita que passaram para o feto vai evoluir para a morte fetal, mas ao mesmo tempo pode ser que não evolua para a morte fetal, pode ser que só tenha um parto prematuro, às vezes o bebê nasce com baixo peso, e aí eu vou ter as diversas consequências neurológicas, cardíacas, e até de determinadas lesões em vasos, que esse bebê vai manifestar ao longo da sua vida. Pode manifestar logo que nasce ou pode manifestar mais tardiamente. E como que eu faço esse diagnóstico? Sempre comparar, né, o teste não treponêmico, ou seja, o VDRL da mãe e da criança, para saber se a mãe tinha essa doença e se essa doença estava ativa, né? E sempre comparar os sinais clínicos. Mas, lembrando, se você suspeitar de ter uma sífilis congênita, não deve fazer o VDRL do soro. Para diagnóstico de sífilis congênita, ou seja, sífilis no bebê, deve ser feito o VDRL no líquor, porque no soro ele vai dar negativo, porque eu ainda não tenho essa quantidade de anticorpos do bebê propriamente. Pode ser que eu tenha anticorpos só da mãe. Então, ele não faz o diagnóstico da doença, só faz o diagnóstico se for no líquor da criança. Ou seja, eu tenho aí os testes treponêmicos e não treponêmicos, que podem ser feitos na fase primária da doença, em que eu tenho o cancro duro. Lembrando que os testes treponêmicos vão permanecer positivos ao longo da vida, e os testes não treponêmicos, eles vão permanecer positivos em alta titulação
até a fase secundária, e daí na fase latente precoce vai caindo até a fase latente tardia e terciária. Ou seja, eu tenho uma queda, por isso que o VDRL a gente gosta muito dele para acompanhar doença ativa e tratamento, porque eu consigo saber, de acordo com a quantidade de anticorpos, qual é a evolução dessa doença, diferente do teste treponêmico, que uma vez positivo é sempre positivo. E aqui, uma interpretação rápida de resultados, né? Eu tenho aqui, ó, se o teste não treponêmico der não reagente negativo e o teste treponêmico não reagente, quer dizer que essa pessoa nunca teve a doença e nunca teve contato com a doença. Já se o teste treponêmico for reagente somente e o não treponêmico for não reagente, quer dizer que sim, essa pessoa ela teve contato com a doença, mas ela já não tem mais a doença, né? Ou ela está curado completamente e não manifestou nem cicatriz sorológica, ou ela não manifestou a doença, ou seja, o próprio organismo conseguiu combater isso. Agora, se ele tiver uma titulação baixa para teste não treponêmico, né, o nosso VDRL com uma titulação bem baixa, e o treponêmico reagente, ele tem uma cicatriz sorológica, então ele está curado, com pouquinhos anticorpos na corrente sanguínea, apenas esses de memória. Agora, se eu tiver uma doença em que eu tenho a titulação do VDRL elevado, isso com o não treponêmico reagente quer dizer que eu tenho a doença ativa, como a gente comentou. E se o teste treponêmico for não reagente, isso quer dizer que ele não entrou em contato com o treponema pálido, isso quer dizer que não é sífilis, mesmo que o teste não treponêmico dê positivo. Mas por quê, professora? Porque o não treponêmico, ele é não específico, então ele pode ser um falso positivo. Se você gostou dessa aula aí, né, conseguiu compreender como é realizado o diagnóstico da sífilis, já deixa o seu joinha aí, curte, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo. O meu objetivo aqui é compartilhar conhecimento com vocês. Se vocês quiserem, segue também lá no Instagram, @francine.análisesclínicas, que todos os dias eu estou compartilhando conhecimento.